Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos passando para lhe anunciar, para lhe convidar, para participar do nosso quarto trabalho, que é um livro que nós estamos publicando em março sobre a história extraordinária de quem viveu o câncer. Estamos tirando mais ou menos umas 20 histórias de pacientes que passaram por nós, lutaram contra o câncer e alguns curados, curado físico e outros curados espiritualmente e estão no céu. Todavia, essas histórias são histórias de fato boas de ler, boas de conversar e servem para nós como exemplo de vida. Pessoas que lutam, ou seja, lutadores, resilientes contra essa enfermidade que às vezes nos deixa acabrunhados, nos deixa às vezes sem meios. Vamos entender ou considerando pessoas, os nossos pacientes que são só interioranos, só do interior, de repente se encontra com essa enfermidade. Então esse livro está sendo trabalhado só para você, para a gente compreender a força que brota do amor, a força dos acompanhantes, a força dos pacientes que vêm para cá, para a capital, lutar contra uma enfermidade cruel como o câncer. Então esse livro está muito bem trabalhado, está muito bem organizado e vai ser um trabalho bem interessante. Nesse livro tem a história, um pouco ainda da história de Antônio Bruno. Essa história que, como a história de todos os santos, nunca tem um ponto final. A biografia dos santos não tem ponto final. Está sempre se renovando, tem sempre coisas novas acontecendo. E a história do Bruno está acontecendo, não acabou em 2011 com o seu falecimento. A história continua acontecendo. E para fazer uma prestação de contas com você que nos apoia, a primeira coisa que eu quero falar, você que adquiriu esse livro, foi muito bom a venda, foi muito bom, o resultado foi show de bola e é preciso que você nos ajude, porque o recurso desse livro mantém o projeto Instituto Antônio Bruno. Então adquira o livro do Antônio Bruno e ajude o Instituto. Nesse novo trabalho, História Extraordinária de Quem Viveu o Câncer, nós estamos contando uma parte ainda da história do iluminado jovem Antônio Bruno. Essa história que nós estamos colocando retrata uma situação hoje, por exemplo, aquela pérola que a gente encontra, aquela coisa boa que nós encontramos, tipo assim, aquele presente que nós ganhamos. Quando você ganha um presente de alguém, às vezes o presente tem um significado, mas de quem você ganhou o presente tem muito mais significado. E veja que essa nota, esse contexto desses fatos tem um mistério, uma coisa muito interessante. Antônio Bruno, por meio do seu projeto Instituto Antônio Bruno, ele se encontra na fronteira de duas grandes paróquias. Na frente nós temos o santuário Nossa Senhora de Nazaré. Atrás nós temos a paróquia Nossa Senhora do Socorro. Aqui nós temos o Frei Rodrigo, um sacerdote muito bacana, show de bola, trabalhador, ajuda a gente na evangelização, ajuda a gente liberando, apoiando os seus auxiliares para celebrar conosco. E aqui eu quero chamar Frei João, os padres de lá, né? Para não ser injusto com alguns. Os padres da paróquia Pé Socorro estão sempre nos ajudando. Frei Paulo, Frei Jonas e Frei João. Eles estão sempre aqui conosco. A Pé Socorro, com fronteira do projeto Antônio Bruno, lá no passado teve o Frei Domingos, que era o pároco, que nos ajudou bastante na fronteira. Ele vinha aqui,
ajudava com os pacientes, conversava com os pacientes, celebrava conosco sempre o pároco Frei Domingos, a quem eu queria agradecer carinhosamente o grande apoio do passado. Lá na frente, o santuário, nós temos hoje, tivemos o pároco passado, que ajudou muito a gente, trabalhou muito conosco, e agora nós temos o novo pároco lá no santuário, que fez Padre James, que já celebrou conosco, já veio aqui, está nos apoiando e, inclusive, Padre James, ele está apoiando a causa Antônio Bruno. Então, essas duas fronteiras. E engraçado que o Instituto Antônio Bruno, nessas fronteiras, aqui, ele também está apoiando as comunidades. Aqui a Perpétuo Socorro e ali o santuário. Os grupos do santuário e os grupos da Perpétuo Socorro vêm reunir conosco, usar a nossa dependência. Capela, auditório, sala de jogos e a praça terapêutica, o salão paroquial e o salão, que eles usam a catequese, SCC e também até o AA e o Texto dos Homens. Já participaram conosco. Então, Antônio Bruno tem esse trabalho, tem essa filosofia e continua ajudando, continua ativo, continua produzindo hoje por meio do seu projeto. Lá no santuário, imagina que o EJC reunindo conosco, tipo 90% dos jovens conheceram Antônio Bruno e 100% deles conhecem Antônio Bruno, quer de trabalho na igreja, quer por livros, quer por história, quer por comentários sobre Antônio Bruno. Em síntese, Antônio Bruno, por meio do seu instituto, está na fronteira das duas comunidades, ajudando as duas comunidades e sendo muito bem apoiado pelas duas comunidades. Falando um pouquinho atrás, eu preciso falar sobre o Dom Belisário, que era o bispo de São Luís, que nos ajudou bastante também nesse projeto, nos atendeu, conversou conosco e implantou a nossa capela com o Frei Domingos. O sacrário, ele liberou, tá, o documento, digital, e instituiu a capela. Enfim, e o Frei Domingos veio e fez a intronização do sacrário. Hoje nós temos um outro bispo, que é o Dom Gilberto Pastana. Muito, mas muito interessante a participação dele conosco. Ele já veio aqui, já começou conosco, nos atendeu, nos reunimos umas 4 ou 5 vezes com ele, e ele com uma forma corajosa, um jeito corajoso de pastor, ele assumiu o nosso trabalho, assumiu nossos pedidos e deu a resposta. Ou seja, nós mandamos para o Dom Gilberto um ofício pedindo para ele, ao nosso modo, da forma que a gente compreende, que a gente não compreende muito ainda, mas nós mandamos um ofício pedindo para ele analisar, avaliar a história do Bruno e, se possível, abrir o processo de beatificação. Isso há 4 anos atrás. No ano passado, em março desse ano, na missa de 15 anos do Bruno, Dom Gilberto, ele nos apresentou, por meio de um ofício, respondendo o nosso ofício, nos apresentou o padre Sérgio Henrique, outro craque, o cara estudioso, uma pessoa imparcial, uma pessoa muito decente e muito ligado às coisas da igreja, exigente como deve ser mesmo, mas muito importante para o nosso trabalho. O padre Sérgio veio aqui, celebrou conosco e levou em mãos nosso dossiê com 600 páginas. Esse dossiê que nós entregamos em mãos para o padre Sérgio, segundo informações, ele já passou o primeiro relatório para o bispo Dom Gilberto Pastana e está esperando a resposta do bispo, como nós também estamos esperando. Para concluir essa primeira fase do processo das iniciativas, das preliminares, os primeiros estudos sobre a história de Antônio Bruno,
primeiro estudo iniciado pelo padre Sérgio Henrique, anunciado pelo Dom Gilberto Pastana, já gerou um relatório. Esse relatório nós estamos aguardando o resultado, e para concluir esse relatório, nós enviamos para o bispo uma oraçãozinha que nós vamos panfletar. Nós vamos fazer ela em panfletos e vamos trabalhar distribuindo essa oração para que ela se torne, por enquanto, de 2011 para cá, essa oração ela tem sido trabalhada por nós, mas no âmbito familiar e no âmbito Instituto Antônio Bruno. Só que ainda não saiu daqui, tá? Em âmbito familiar e também no âmbito do projeto Antônio Bruno. Só nós lemos, só nós rezamos com ela, só nós usamos essa oração. Para criar um pouquinho mais de elasticidade, para ela sair um pouco do contexto do Instituto, nós pedimos a autorização do bispo. Também estamos aguardando essa autorização para essa oração começar a sair das 4 linhas do Instituto Antônio Bruno. Então, esses acontecimentos estão se dando de uma forma muito organizada, muito patenteada e, acima de tudo, com muita responsabilidade, e a quem eu quero também parabenizar o bispo, que é muito responsável, muito cuidadoso com tudo que está acontecendo com o Antônio Bruno, com a nossa história e com a história que nós estamos tentando apresentar para o mundo católico, a história do iluminado Antônio Bruno. Nós estamos também, isso não nos traz satisfação nenhuma, não é prazer, mas é dignidade trabalhar. Nós estamos chegando a 4.000, passando de 4.000 acolhidos. O Instituto Antônio Bruno hoje está sendo responsável por 4.000 acolhidos, né? Mais ou menos 80, 60, 80 por dia, e isso está nos dando assim um grande prazer em trabalhar a caridade com essas pessoas. Nossa parte espiritual aqui no Instituto continua normal, toda semana missa, toda semana adoração, todo domingo adoração, e as reuniões diárias com os pacientes continuam em alta, que é o nosso divisor de águas. Essas reuniões que nós fazemos com os pacientes de oração, eu digo categoricamente, divisor de águas, porque soma, dá ao paciente aquela força para ele seguir adiante de um processo que é a cura do câncer muito, mas muito doloroso. Não é só a quimio nem a rádio que ajuda, a oração às vezes ajuda, e aqui eu quero dizer para você que conhece essa lida, às vezes um momento de oração, às vezes uma missa, às vezes um bate-papo, às vezes a visita de um sacerdote, às vezes uma festinha que a gente faz com eles aqui. Em muitas das vezes, esses eventos, eles produzem, quero dizer que talvez um pouquinho mais do que uma quimio e do que uma rádio. É isso que nós estamos trabalhando. Então, quero passar para você essas informações e quero pedir que você continue ligado no Instituto Antônio Bruno. Para concluir, nós fizemos, há 2 semanas atrás, uma reunião muito importante com o Conselho Nacional do Brasil, com a SSVP, Conselho Nacional do Brasil, que nós vamos tentar agora, a partir desse mês de agosto, nós vamos tentar uma abertura ou tentar chegar no Conselho Geral Internacional lá na França. Estamos tendo o apoio do Conselho Central, estamos tendo o apoio dos conselhos particulares e estamos tendo o apoio dos vicentinos do Maranhão. E agora nós estamos começando a sentir que nós temos também o apoio do Conselho Nacional, que vai nos ajudar a nos ligar ao Conselho Geral Internacional na França, para que a SSVP Mundo, seja também impetrante no processo de beatificação de Antônio Bruno. Então, todas essas histórias eu quero contar para você, porque você faz parte de tudo isso, que você também torce por nós, e é muito bom que tenha mais um santo na nossa igreja, mais um santo a interceder por nós. Essas são as nossas informações de hoje. Eu quero lhe agradecer carinhosamente por tudo que você tem feito por nós. Deus abençoe
e proteja e guarde hoje, amanhã e sempre.